Saudações, caros telespectadores da ADI Filadélfia TV. Cá estamos mais uma vez para o programa Mundo Evangélico, que vai à sua casa todas as semanas. E para o dia de hoje nós temos como tema libertação e cura. Hoje é um dia que vamos falar sobre a libertação e cura e desde já passo a apresentar o meu painel. Eu que estou aqui a falar sou o pastor e apresentador deste programa Mundo Evangélico na ADI Filadélfia TV, Mucuba. Sou Pedro José Jussa e convido agora o meu convidado aqui à minha direita para que se possa apresentar aos telespectadores. Meu nome é Lucas Albino Maravilha, eu sou pastor conselheiro na Igreja Betânia. Muito obrigado, e aqui é o nosso painelista, o pastor Lucas Albino, mais conhecido por Pastor Maravilha. À minha esquerda tenho aqui um amado que também vai se apresentar, não é novo, mas já conhecemos em questão de formalidade. Chamo-me Elias Ângelo Melamus, evangelista, cristão e adventista do sétimo dia. Estou aqui ao convite da direção do pastor e quero também agradecer por esta oportunidade, mais uma vez, de estar aqui para falar o nome do Senhor nesta programação. Obrigado. Muito obrigado, e de seguida vamos ao nosso convidado residente da casa, que também pode saudar e se apresentar para os que veem o programa pela primeira vez. Saudações na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui pastor Bruno. Eu sou grato mais uma vez pela oportunidade que me é concedida e pelo privilégio que eu tenho de ser residente neste programa. É minha oração que nós possamos fluir na mente do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Essas foram apresentações dos nossos convidados ao nosso programa Mundo Evangélico. E vamos entrar agora para algum ponto prévio, tão breve, e dizer que o programa em si também apresenta as devidas condolências à família do pastor Fidel. Pastor Fidel, que foi um dos painelistas deste programa, onde estivemos aqui uma vez a falar sobre a profecia, e ele esteve aqui no programa, e por motivos de acidente, perdeu a vida, e ele já não está entre nós. O sofrimento aconteceu no dia de hoje, e a produção do programa Mundo Evangélico endereça as mais sentidas condolências à família do pastor Fidel, assim como à Igreja Ministério Evangelho e Ação, cá no Mucuba e em outros níveis. Pastores, eu deixo agora o espaço, se tem algum ponto breve que gostaria de partilhar, antes de entrarmos exatamente para as nossas questões que têm a ver com a libertação e cura. Bom, eu tenho um ponto prévio. O ponto prévio vai para todo aquele pastor emergente, os novos, porque eu vejo que há muita emoção, por vezes não tem a calminha necessária da direção do Espírito Santo. Queria me socorrer em 1 Samuel 3, de 4 a 11, onde o Samuel é chamado para a obra de Deus. Mas ele estava a trabalhar por debaixo de um profeta chamado Eli. E quando ele foi chamado por Deus, ele ouviu a voz, mas não foi direito. E como não ouvia bem, isso também acontece a qualquer jovem, a qualquer pastor, a qualquer que estiver a ingressar no mundo evangélico. Tem uma vontade, tem uma força, mas o chamamento às vezes não percebe. É preciso ter muito cuidado. Então, aqui o Samuel teve cuidado. Por isso, foi confundido a voz do Eli e de Deus. Quando ele foi ao Eli, ele disse: diga, eis-me aqui, Senhor. Ele recebeu orientação. Então, o que estou a dizer? Muitos jovens, pastores, emergentes, que querem entrar nesse trabalho, não têm o tempo de esperar a orientação até serem dito, faça desta e de outra maneira. E acabam, se vocês forem a verificar, há um ver que às vezes tem problemas lá onde estão nas igrejas. Por quê? Por esta falta de compreensão, de ouvir a palavra de Deus, mas saber que precisam de um acompanhamento. Este é o meu ponto prévio. Sejam pacientes, porque o trabalho é nosso, mas precisam do encaminhamento. E de seguida vou ao amado Elias. Tem algum ponto prévio? Sim. Queria agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui neste programa. ADI Filadélfia
Mocoba TV, e agradecer também de uma forma especial aos nossos ministros, pastor Washiti, pastor nosso presidente, que agora é atual presidente, pastor Marais, e também, de uma forma também, mandar um abraço para a família missionária, que está lá em Quelimane, na Nampula, e aqui em Mocoba, e dizer que nós ainda estamos disponíveis para esses programas de evangelismo, estudos bíblicos, aqui na cidade de Mocoba, não só nós, como a Adventista Sétimo Dia, mas também aqueles outros que são cristãos que querem se juntar a nós para essa obra, nós ainda estamos de braços abertos. Dizer que Deus possa ser glorificado com esse trabalho que estamos aqui. É uma honra estar aqui na presença de grandes ministros para não só expressar aquilo que eu tenho como fé, mas também receber alguma mensagem da parte dos outros. Que Deus seja louvado e que o Senhor engrandeça esse programa. Nós oramos. Muito obrigado, amado Elias. Vamos agora ouvir o pastor Bruno se tem algum ponto prévio. Estamos a começar o programa Mundo Evangélico. Aleluia. Meu ponto prévio é relacionado com a questão que o pastor Maravilha mencionou aqui, é de louvar, mas eu também gostaria de pedir o seguinte, que por vezes não são as crianças que não percebem os pais é que não percebem as crianças, porque há uma corrente de nossos pais que alegam que não podemos fazer nada sem passar por teologia, e isso acaba limitando um pouco os jovens. Então, é bom que deixem as crianças, ou os mais novos, que possam fluir no Espírito primeiro, depois para que possam se familiarizar. Sabe, é bom você encontrar Jesus Cristo, que você tem na Bíblia, do que encontrar Jesus Cristo na Bíblia e depois começar a se perguntar se você tem ou não. Mesmo Jesus Cristo, ele quando ia às Escrituras, eu acredito que ele ria, falava, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo, porque ele já sabia quem era Jesus, ou ele já se conhecia, por isso que ele disse, eu vim aqui cumprir a palavra de Deus. Ele quando repara aquela porção bíblica, logo diz, hoje se cumpriu essa Escritura, já viu? É bom deixar as crianças primeiro perceberem o Deus que eles têm, para depois lhes apresentar teologia. Foi assim que Paulo disse, estude para que sejas aprovado. Não, estude primeiro para que depois provoque as coisas espirituais. Eu sei que é um pouco de deslize aí, mas vamos lá deixar eles primeiro virem, por meio dos erros, nós iremos corrigir. Muito obrigado, pastor Bruno. Aqui estamos um outro debate. Na verdade, o nosso tema hoje é libertação e cura. Mas, caro telespectador, fique atento porque acaba de se levantar um outro tema na próxima edição, onde vamos falar sobre a relação entre pais e filhos espirituais. Amém. Porque, geralmente, os pais vêm com uma visão, os filhos vêm com outra visão. Principalmente para os emergentes, como dizia o pastor Maravilha. Então, teremos uma ocasião onde vamos debater profundamente a questão de pais espirituais, onde vamos poder ter mais detalhes. Também o telespectador está convidado a deixar ficar algumas perguntas e gostaria que nos trouxessem os nossos convidados em relação a este tema. Vamos entrar. Mas eu queria aqui frisar que ele percebeu mal. Eu não disse que os mais velhos devem impedir. Amém. Eu disse que você próprio deve perceber que nessa unção, nessa recepção do Espírito Santo, precisa de um acompanhamento. É o que eu estou a dizer. Sempre tem que entender que precisa de um acompanhamento para que as coisas fluam. Porque, como ele está a dizer, ele está a pensar que a teologia é o sucesso no trabalho de Deus. É que esta parte que está a dizer a teologia é muito boa. Mas como é que você recebe essa teologia? Como é que te ensina esta teologia? Então, aqui eu não estava a falar do ensino de teologia, estava a falar do acompanhamento espiritual. Amém. Deve... Já percebi. Muito obrigado. Esses são pontos prévios. Vamos entrar exatamente para o nosso tema de hoje, que é a libertação e cura. Amado Elias, qual seria a diferença para si entre libertação e cura? Será que estariam fazendo a mesma coisa? Ou existe alguma diferença? Eu acho que há uma pequena diferença. Pequena porque não é muito distante.
porque libertação é uma ação sobrenatural que tende a expulsar espíritos maus. Eu vejo assim. Então, uma força sobrenatural que o objetivo é expulsar poderes das trevas, ou espíritos maus, ou demônios, chama-se libertação. Tem a ver com questões espirituais. Amém. Enquanto cura é o estado em que a pessoa se encontra saudável nas questões físicas. A cura tem a ver com questões físicas, morais e mentais. Então, eu penso que esta é a pequena diferença. Muito obrigado. Pastor Bruno, diferença entre cura e libertação existe? Hoje existe, mas existe uma que envolve a outra. Existe uma libertação que pode trazer também cura. Ok. Sim. Só para não repetir o que o Amado aqui disse, libertação muitas das vezes ocorre em questões espirituais. Quer dizer que mesmo quando alguém me liberta da ignorância, a minha mente ou a minha alma, a mente é alma nesse caso, a minha alma também se sente liberta daquela ignorância. Por exemplo, o que o pastor fez aqui, fez um exercício de tal forma que eu me sentisse liberto, porque eu estava a perceber mal. Então, há uma diferença entre cura e libertação. Cura tem a ver com anatomia, fisiologia, físico. Pois. Mas a libertação envolve até a alma. Quando desce do espírito, só chega até na alma. Só. Havendo possibilidade de citar algum livro bíblico, os meus convidados estão livres, mas vamos ouvir o pastor Maravilha. Para si, falar de cura e falar de libertação, existe aí alguma diferença que possa trazer aqui para os telespectadores? Sim, cura e libertação estão interligados, mas tem diferença. Por que há diferença? Porque a libertação é o ato instantâneo de quebrar cadeias espirituais, quebrar demônios, quebrar vícios e ser libertado nos pecados. Então, esta é a libertação. Enquanto que a cura pode ser física, emocional. Física, estamos a dizer, tens uma enfermidade, esta é curada. Tens a emoção abatida, porque nós temos doenças emocionais que até abatem o corpo. Por isso, até o provérbio diz: coração abatido, este prejudica a alma. Então, a cura incide mais na área física, na área emocional. Estamos a falar de enfermidade, estamos a falar da sua emoção. É ali onde nós somos curados, porque incide na fisiologia, como dizemos, né? Fisiologia. Eu vou pedir aos nossos telespectadores um pouco de perdão, porque há vezes que meu português não sai bem. Por quê? Porque eu estudei fora do país e dentro do país. Então, o meu hábito, até os que me conhecem, eu prefiro pregar na minha língua materna, porque fluo bem do que em português. Eu não sou bom em português. Mas já está a falar perfeitamente. Pois. Quer português, quer inglês, está falando. Se for escapar uma palavra em Shona ou em inglês, vamos traduzir. Amém. Em ingleses. Amém. Pastor Maravilha, ainda nesta cena, nos dias de hoje, olhar a nossa realidade, a quem destina-se mesmo a libertação? Quando vamos à igreja, precisamos de libertar, irmãos. Quem especificamente precisa de libertação? Quem precisa de libertação é aquele que está possesso de demônio. É aquele que está numa cadeia de vícios. É aquele que está preso em determinadas coisas. Então, essa libertação incide-se mais aos cativos, aos presos, o que é libertação? É sair de uma escravatura, é sair de uma privação. Então, quem está privado é aquele que tem vício, é aquele que tem pecado, é aquele que tem espíritos maus ou demônios, é este que está qualificado a ser liberto. Amém. Muito obrigado. E olhando nessa questão da libertação,
Nós temos tido algumas situações em que algum crente, alguma coisa correu mal, mas está amarrado. Pequena coisa, está amarrado. Como é que nós podemos gerir essa situação? Será que é tudo mesmo amarrado que precisa de libertação? Ou há coisas que acontecem naturalmente que não mostram exatamente que a pessoa está acorrentada e precisa de libertação? Não sei se vocês perceberam a questão. Temos outros convidados também? Sim. Eu vejo assim, todo ser humano necessita de libertação, né? E a libertação é o meio pelo qual Deus usa para nos distanciar dos poderes das trevas, especialmente os demônios. Amém. Por isso que nós vimos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento a história de Moisés, quando estava no Egito. Ali quando estava no Egito, o povo de Deus precisava de uma libertação. Eles estavam sendo escravizados. Sim, eles foram escravizados 400 anos com aquele povo cruel, mas Deus trouxe um libertador, que foi Moisés. E este libertador, como era um homem imperfeito, precisava Deus trabalhar com ele. Trabalhou, transformou, ficou 40 anos no deserto e dali cruzou com Deus. Quando Deus manda Moisés para ir no Egito, o objetivo de Deus era para que se revelasse para aquele povo egípcio, porque eles tinham seus deuses. E esses deuses foram os quais incomodou a Deus, porque nós sabemos muito bem que a lei de Deus diz que não terás outros deuses diante de mim. Então, a única maneira que Deus tinha para informar aqueles egípcios que há um Deus vivo foi através de Moisés fazendo aqueles milagres. E naqueles milagres, Moisés estava a revelar um Deus sobrenatural que está acima de todos os deuses do Egito. Então, daí começou aquela libertação. E a última praga que Deus mandou, que foi a morte dos primogênitos, a partir dali, o faraó teve remorso, onde deixou aquele povo, foi liberto das mãos de faraó. A maior prisão que os israelitas tinham não foi de eles serem escravos, mas foi a prisão espiritual de adorar os outros deuses. Então, eu acho que existe essa corrente, mas é uma corrente espiritual, não física. Quando se trata a questão de assuntos espirituais, não tem a ver com assuntos físicos. Como estava falando de libertação, essa libertação tende a ver mais com assuntos espirituais. Eu vou parar um pouco aqui, mas eu queria citar um texto bíblico que nos mostra que existe uma batalha espiritual que necessitamos de ser libertos dos poderes das trevas. Primeiro, nós temos que ficar a saber o livro de Apocalipse, capítulo 12. Parece que esse é o texto-chave que nós precisamos ler e entender, porque a partir desse texto nós vamos entender que há necessidade de libertação. Sim, não estou a favor dessa libertação desta geração, porque há uma libertação, depois vamos explicar esta vez com o passar do tempo, há uma libertação que nós precisamos entender que libertação vem de Deus, porque nós sabemos que a própria Bíblia diz que virão falsos profetas fazendo milagres e prodígios de mentira, que se possível poderiam enganar até os escolhidos. Isso significa que existe alguém que faz contrafação daquilo que é real. Mas eu só queria apresentar aqui uns fatos bíblicos, de Apocalipse capítulo 12, verso 7, que fala sobre uma guerra que houve no céu. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então os demônios, quando não resistiram a fazer a vontade de Deus, eles foram expulsos e caíram aqui nessa terra. Quando caíram nessa terra, aqui temos um texto aqui, muito importante, que vai ser o último texto aqui a ler. Só queria citar alguns textos que de facto existem demônios, forças espirituais do mal que nos levam nós a se aprisionar, seja em aspectos físicos e aspectos espirituais. Vamos lá ver no livro de Jó, capítulo 2, versos 1. Diz assim a palavra de Deus. Também os nossos amigos podem nos acompanhar com as vossas Bíblias aqui. Nós ainda estamos com assuntos espirituais e queremos ainda citar esse texto. Jó capítulo 2, versos 1. Num dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A pergunta é a seguinte: será que os anjos que estavam ao redor de Deus viram o inimigo entrar? A resposta é não. Por quê? Porque Satanás é um ser espiritual. Pode aparentar anjo de luz, mas enquanto ele é maligno. Então significa que há uma batalha espiritual e precisamos ainda entender como é que nós podemos se libertar desses poderes, se é verdade, os milagres de agora são reais. Isso tudo nós vamos aprender hoje. Só queria citar esses textos para mostrar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, de que há uma batalha espiritual. Existem demônios, existe Satanás que possuem humanos ou possuíam humanos para os seus fins. Mas o resto nós vamos ainda abordar aqui. Como é que hoje, nos últimos dias, eles possuem os humanos? Será que possuem como eles possuíam antes? Exatamente. Vamos ver isso aí. Ainda vamos descer a isso. Pastor Bruno, nos dias de hoje, quem realmente precisa de libertação? Eu acredito que muita gente precisa de libertação. Nós temos no livro de Romanos 12:2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí nos deixa claro que existe uma vontade de Deus que ainda não nos alcançou, existe uma primícia de Deus que ainda não nos alcançou, porque há um certo pacote divino que nós ainda não recebemos, porque há uma parte sempre da nossa mente que ainda não foi transformada por causa dos nossos rudimentos, nossa tradição e a nossa teimosia, entre aspas, porque existem coisas que nós resistimos a ceder. E o Senhor aqui está a dizer para que nós sejamos transformados. A nossa mente, imaginem, antes de nós começarmos a manifestar, quando se fala a nossa mente, nós pensamos que nós estávamos limitados em demônios que vão nos fazer rolar. Mas a palavra de Deus está a dizer aqui, isso abre uma extensão na qual brutalidade passa a ser um demônio, orgulho passa a ser um demônio que não se combate hoje em dia, e a gulosice é um demônio que não está se a combater, e o Senhor está a dizer aqui, na vossa mente, tudo isso está na nossa mente. Hoje estamos a falar sobre libertação e cura. Neste momento, quero entrar para uma outra questão que tem levantado muitas situações nos dias de hoje. Pastor Maravilha, acredita que a forma como certos líderes religiosos têm demonstrado o poder divino libertam, curam de verdade? Ou é apenas uma ilusão que eles criam para desviar a atenção daqueles que realmente acreditam em Deus? Primeiro queria pedir aos meus colegas que têm boa visão para lerem 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. 5:17. Assim diz a palavra de Deus: orai sem cessar. Meu querido pastor, meu querido irmão, o que estamos a viver hoje em dia é problema de falta de oração. Porque nós, quando oramos, recebemos de revelação. E na revelação temos o acompanhamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que nós sejamos discípulos de Jesus. Nós consigamos caminhar conforme Jesus andou. Eu vou pedir também ler aqui o coiso, Marcos 1, verso 29 até 34. Marcos 1, 29 a 34. Assim diz a palavra de Deus em Marcos 1, 29. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe
todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios. 33. E toda a cidade estava reunida à porta. 34 e último. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Nós estamos a ouvir aqui que Jesus curou enfermidade, libertou demônios. Houve troca aqui? Não. Houve venda de pulseira aqui? Não. Houve venda de objetivo ou água para... Ouvimos de água benta. Então estamos a dizer que este fenômeno é um fenômeno chamado sinal dos últimos tempos. Que pode ler Mateus 24, 24. Estamos Mateus aqui. 24, 24. Assim diz a palavra de Deus. Porque há de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Percebemos bem. Está muito claro. E amados telespectadores, precisa mais de aumentar? Porque a nossa base é bíblica. Então, esses fenômenos que estão a acontecer são fenômenos que a Bíblia já relatou. E nós, como cristãos, devemos estar muito atentos. Ver que este é meu pai, que me vende água. Essa água é dona. Essa água Jesus usou. Se eu sou cristão, o meu foco é Jesus. O meu caminho, a luz, como dissemos. A luz e lâmpada para nós é quem? Jesus. E o que nós devemos fazer? Nós devemos agir e trabalhar em conformidade como Jesus trabalhou. Agora, tudo que nós estamos a ver é espetáculo. Não há outro nome a dar. Quer dizer que, nesses momentos, aquilo que temos visto em algumas igrejas, em que o pastor está meio falido, vai comprar uma caixa de água mineral, que está talvez por aí 390 meticais, 24 garrafas, e chega na igreja e estou a vender água abençoada, 1000 meticais cada garrafa. E as pessoas compram. Isso tudo faz parte de uma ilusão apenas. Não é só ilusão. Este não é pastor, é um burlador. Este não é homem de Deus. É um trapaceiro. Desculpa ser muito grosseiro. Não, é a verdade que nós precisamos. Mas esses precisam de converter. Precisam de receber Jesus. Porque isto que estão a fazer é anticristo. Não é de Cristo. Porque quem está com Cristo faz o que Cristo fez. Mas quem não está com Cristo faz o quê? É a oposição de Cristo. Então é um anticristo. E por isso vocês veem, nessas igrejas enche muita gente. Porque o caminho é largo. É fácil. E as pessoas também lá que vão para lá, qual é o problema? Essas pessoas não converteram. Essas pessoas não têm fé. Essas pessoas não lêem a Bíblia. É aí onde nós vamos e nos vamos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Amém. Sim, você já fala exatamente isso. E, Amado Elias, a questão é a mesma. Aquilo que nós temos vindo a ver em cada dia que passa nessas igrejas, essa demonstração do poder que tanto acontece, seria real mesmo? Na verdade, a situação é muito terrível. Digo terrível por quê? Porque esse é um espetáculo cristão, chama-se espetáculo cristão. Isso chama-se espetáculo cristão. Onde, em primeiro lugar, são os milagres, Deus em último lugar. Mas quando nós estudamos a Bíblia, por exemplo, o livro de Mateus, capítulo 10, versos 5, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Primeiro orientou pregar o evangelho. Depois, mais tarde, ele disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelai demônios. Aqui tem uma chave que esses profetas não falam. De graça recebestes, de graça dai. Vamos perceber, de graça recebeste esse dom e de graça dai. Não é o que está acontecendo.
Isaías capítulos 8, versos 16 até 20, fala sobre a característica de um falso profeta. O falso profeta, para nós descobrirmos um falso profeta, tem duas características. Ele fala o quê? Para ser um verdadeiro profeta, diz a lei e ao testemunho. Se esses profetas, não falarem segundo essa palavra, nunca virão algo. Que é a lei? A lei que Isaías estava a contar é a Torá, que é o Antigo Testamento. Hoje, toda a Bíblia é divinamente inspirada, o Antigo e o Novo Testamento. Se um profeta que diz ser profeta faz milagres, cura doentes, expele demônios, mas conduz à desobediência aos mandamentos de Deus, este profeta é falso, a sua religião é falsa, estamos diante de um grande erro e estamos em perigo com essas igrejas. Por isso que eu aconselho a todos os irmãos, dediquem-se somente na Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros que nós devemos confiar. Não existe um livro que nos leva a Deus além da Bíblia. E não há outro homem que possa nos curar e nos dar a vida eterna, além de Cristo. O nosso amigo, o nosso irmão, pastor, ele foi bem claro ao dizer o seguinte, que são falsos profetas e falsos cristos, fazendo grandes sinais de mentira que, se possível, enganariam a você que não crê na Bíblia. Porque aqueles que creem na Bíblia já sabem dizer que são impostores. Eu chamaria que esses falsos profetas, eu chamaria como se fossem o quê? Curandeiros civilizados. Amém. Porque o curandeiro não civilizado é aquele que não foi à escola, é esse que estão aí a andar aí na rua e enganar também os outros. Então, curandeiros civilizados são vocês falsos profetas, fazem falsas igrejas e começam a enganar as pessoas. E a Bíblia, ela está em último lugar, você quer estar em primeiro lugar. Mas eu queria aconselhar o seguinte, não estou a atacar uma igreja ou um irmão. Eu só quero informar o seguinte, que nos últimos dias hão de surgir muitos falsos profetas. E já surgiram. E já surgiram. E em Moçambique não vale a pena. Nem dá para detalhar. Em Maputo, Maputo é cidade de falsos profetas. A maior parte de profetas em Maputo são falsos. Um falso profeta é aquele que não baseia a sua fé nas Sagradas Escrituras. Então, para mim, eu como leitor da Bíblia, eu creio que esses milagres que estão sendo manifestados nessas igrejas pentecostais, principalmente aquelas igrejas que, em primeiro lugar, põem milagres, são igrejas ligadas com o sistema de Satanás. Muito obrigado, nosso evangelista, o amado Elias. Pastor Bruno, qual é o seu ponto de vista em relação a essas igrejas e esses líderes que realmente eles fazem essa libertação, fazem essa cura e têm um foco nisso e atendendo também, considerando o que ouvimos aqui, que de graça recebemos, de graça temos de dar. Mas se for a perguntar a esses mesmos líderes, dizem que eu, para falar com o meu pai espiritual, tenho de pagar. Então eu comprei essa graça. Eu também tenho de vender essa graça. O que tem a dizer em relação a isso? Aleluia. É o seguinte, no livro de Lucas 10, quando nós vamos no versículo 17, diz assim, e os 70 retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós pelo teu nome, pelo teu nome. E ele disse-lhes, eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que vos dou poder de para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome estão escritos no céu. Esta porção bíblica aqui tem um mistério que eu percebi, que Jesus Cristo não estava muito preocupado com essa questão de demônios se sujeitarem. Porque ele disse antes que esses sinais seguirão aqueles que creem em mim. Então, quando aqueles que foram, os 70 estão a retornar, e a única coisa que eles estão, ou que lhes marcou, é a manifestação de demônios. Eu disse, aqui há risco desses aqui me esquecer. Há risco de saírem aqui burladores. Há risco de saírem aqui pessoas que vão vivendo com base nestas práticas. Porque Jesus Cristo percebeu. Ele disse, tá bem, se vocês focaram-se nessa coisa, vamos lá falar a mesma língua. Espiritualidade. Eu também vi Satanás cair como relâmpago. Ninguém prestou atenção nessa porção bíblica.
O que é que Jesus Cristo queria dizer com isso? Ninguém desenvolveu essa parte. Ele está só mais focado nessa questão de que o que nós vimos ali, nada, o mercado está aberto, agora nós já podemos fazer. É aqui onde surgiram nossos irmãos. E o pastor Maravilha aqui também mencionou uma coisa muito básica. Quando ele disse, vamos ler 1 Tessalonicenses, disse, orai sem cessar. Sabia que esta questão de manifestação de demônios, infelizmente, afeta mais pessoas que já nasceram em Cristo. Pessoas que já têm Cristo. É que são alvo destas armadilhas. Por quê? Receberam Cristo, não oram. Se não oram, vão ser atraídos por pessoas que, quando impõem a mão sobre eles, eles manifestam. Então, se eu posso ser fraco, pastor Jussa, quando me tocar, ou pastor Kim, quando me tocar, tem que manifestar. Por isso, vejam só, pastores que quando oram e as pessoas não manifestam como tal, muitos crentes interpretam como não tem poder. Glória a Deus. Falando desse poder mesmo, nós temos visto nos dias de hoje virou uma avalanche, onde cultos estão aí, cura, milagre todo momento, pessoas vão à igreja doentes, supostamente doentes, e saem sempre curados. Qual seria a dificuldade desses mesmos pastores que têm tanto poder assim, irem à Mondade Santara, chegar no hospital, por exemplo, o Hospital Central de Maputo, chegar no Hospital Central de Quilimane, e visitar a enfermaria por enfermaria, parar na porta e dizer que em nome de Jesus que eu adoro, cara doente levanta e anda. Qual seria a dificuldade deles fazer isso? O amado Elias mencionou aqui, só de uma forma breve, que se não se basear na Sagrada Escritura, não vai ter sucesso. Ele sabe que ele não tem palavra para aquele meu irmão que está na sala de reanimação. Mas para aquele vizinho que ele está vendo sempre, que ele conhece a história dele, que ele já sabe quais são as áreas mais sensíveis da vida dele. Ele não tem a palavra. E a outra coisa é questão de guia do Espírito Santo, como o pastor Maravilha aqui mencionou. Guia do Espírito. Sabe, quando você é uma pessoa que ora, o Senhor responde. Deus não é surdo. Quando você ora, pede algo. Tem vezes até que nós sonhamos coisas que são respostas de nossas orações. Só que nós começamos a dizer, sonhamos agora, é resposta de sua oração. Então, quando você ora, sempre tem que esperar um feedback. E ele vai te guiar. No hospital existe isso. Vai. E raramente isso acontece. Recorda-se que Jesus Cristo, depois de voltar do Monte da Transfiguração, onde ele falou com Moisés e Elias, está a cruzar com lhe trouxeram um jovem que também sofria de epilepsia, que caía também na água e no fogo. Está a ver que coincidência é essa? E como servos de Deus, eu acredito que nós tínhamos que desenvolver essa capacidade de criar coincidências. Papá, eu amanhã vou à igreja. Quem é que está a vir? Não quero ser a pessoa mais assustada com o cenário. Não. Se for para chorar de alegria, eu quero chorar por causa da sua glória, não porque estou assustado. Sim. Muito obrigado. Amado Elias, Sim. a questão é a mesma. Sim, sim. Qual é a possibilidade de levar esses pastores que dizem que nós fazemos curas, que eles fazem aquelas curas milagrosas que nós vemos em televisão, né? Sim. Levar eles, por exemplo, um desafio, dizer que se você é profeta sim, é pastor sim, o desafio que nós lançamos agora é vamos ao hospital, comece a curar nas enfermarias. Qual seria a dificuldade para isso? Sim. Antes de chegar até esse ponto, eu queria dizer o seguinte. Nós, cristãos ou seguidores de Jesus, nós não seguimos a Jesus porque Ele cura-nos. Amém. A gente não segue a Jesus porque vai nos dar, talvez, nossa esposa sair de casa e há de voltar. Nós não seguimos a Jesus porque talvez Ele nos prometeu um paraíso. Nós seguimos a Jesus porque Ele é nosso Criador e nosso Redentor. Independentemente daquilo que Ele nos dá, o que está acontecendo agora, amados, é o seguinte, é que a batalha é espiritual, mas nós queremos uma batalha física e carnal. Jesus não nos prometeu cura se você pedir. Mas Ele disse, tudo que pedires em meu nome farei. E tem que ser feito à vontade do Senhor. O que acontece é que Satanás é muito astuto. Veja lá no livro de Mateus, capítulo 4, versos 8. Diz assim. A tentação de Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto,
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu queria dizer o seguinte: não importa o estado que você está, mas se o presente vem de Satanás, mesmo que seja bom, é mau. Jesus foi tentado, trouxeram tudo, está a ouvir? Tudo. Não, talvez alguém porque está com uma dor de cabeça, ou está com uma enfermidade, isso não. A nossa cura que nós queremos não é uma cura física, é uma cura espiritual, porque a batalha é espiritual. Nosso amado pastor disse claramente, Pastor Maravilha, orarmos sem cessar é a chave para expulsar todo o poder das trevas. Indo para a resposta, ainda que eles vão aos hospitais, se talvez num dia eles forem, continuam a ser falsos profetas. Ainda que eles limpem todos os doentes, acabem todos os doentes graves, até se possível, se quiserem até estarem mortos, para mim sempre serão falsos profetas. Porque uma cura que te conduz à perdição vem do diabo. Amém. Deus não disse que iria lhe tirar o poder de curar Satanás. Até disse que ele vai, se possível, deixar cair fogo dos céus. Apocalipse capítulo 13 fala que até ele tem o poder de deixar cair fogo no céu. Isso não tem nada a ver conosco. Nós não vamos adorar a Satanás porque ele faz poderes. Nós somos seres mortais, estamos de passagem. Paulo disse: nossa pátria está lá no reino dos céus. Então, eu queria aconselhar a estes pastores e pregadores e profetas que põem em primeiro lugar esses milagres e começam a atrair as pessoas para as suas congregações, dizer o seguinte: Jesus te chama e te ama. Volte para Ele. Existiram homens que eram falsos profetas, mas se arrependeram e voltaram para Deus. Um deles foi o apóstolo Paulo. Era um grande homem para o diabo, mas se tornou um grande homem para Cristo. Deixa de perseguir Cristo e deixa que te persigam por causa de Cristo. Por isso, irmão pastor, mesmo que eles vão ao hospital e façam todo tipo de milagres, até, se possível, toda a minha família ser curada, eu sempre direi que são falsos profetas. Pastor Maravilha, concorda com as afirmações aqui ou tem algum outro posicionamento? Eu quero pedir o irmão, o pastor Bruno, para ler Mateus 9, vai ler muito de 12 a 25, 9, 12. E o evangelista vai ler Mateus 11, 28 a 30. 12 a 25. Assim diz a palavra de Deus, em Mateus 10, de 12 a 25. Não, Mateus 9. Mateus 9. Amém, amém. Já encontrei. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de um médico, mas sim os que estão enfermos. E depois, e aprendei o que significa isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes ele: porém, podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo. Então, ao de jejuar, nenhum homem põe remendo num pano novo, de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. De contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama. Os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. E venha e impõe a sua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla da sua veste, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, a tua fé te curou. Naquela mesma hora, a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo
flautistas e pessoas em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. 25 e último. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão e a menina se levantou. Nós ouvimos muito bem que quem faz a justiça é Jesus. Não podemos levar farrapos para pôr na roupa nova. Aqueles nossos irmãos estão a pegar coisas velhas a pôr na coisa nova. Nós ouvimos aqui, Jesus quando chegou na última parte, estavam lá cheio de pessoas, a pensar que aquela pessoa já morreu. Mas Jesus, como tinha entendimento e tinha direção do Espírito Santo, já sabia que aquela está deitada. E disse a eles: a menina não morreu, está deitada. E eles puseram-se a rir. Puseram-se a rir por quê? Porque não tinham entendimento, não tinham conhecimento. E ele pegou sua na mão, levantou. O que eu quero dizer com essas todas as escrituras? Quero dizer que as coisas de Deus precisam de entendimento, precisam de fé, e não precisam toda aquela força que a gente costuma ver. Porque às vezes você vê pessoas serem batidas, estão a usar muita força para coisas que só precisam esses 3 condimentos que estávamos a dizer aqui. Amém. Mas eu peço para ler Mateus 11, 28 a 30. Ok? Um pouco mais de flexibilidade. Estamos a correr para a reta final. Nesse tempo. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta parte é para esses líderes, pastores, dirigentes que andam a enganar as pessoas. Jesus está claro. Abandonem essas práticas. Venham a Jesus com esse fardo pesado, porque quando você come dinheiro de pessoa enganando, você não tem paz, você não está sossegado, você tem um peso na mente. Há vezes que não dorme. Eu, numa pregação, Deus revelou que não pode andar a apreciar. Às vezes as pessoas apreciam, passam numa casa, bem casa grande, porque esses falsos profetas, o que estão fazendo? Acumulam riquezas com essas ambições e essas manobras dilatórias que eles fazem. E a pessoa passa, mas lá dentro o próprio dono nem está dormindo, porque tem um fardo muito grande, porque está a pensar: se esses descobrirem que eu sou um falso, se esses descobrirem que não há nada de Jesus aqui, onde eu hei de parar? Essa pessoa está dormindo? Não. Então Jesus está a chamar: venha, vai entregar a sua bagagem a Jesus. Amém. Vai ser liberto. Porque aqui nós não podemos só falar com aqueles que são enganados. Temos que falar com esses que estão enganados. Eles precisam de abandonar a prática. Eles precisam de converter. Eles precisam de entregar tudo que eles têm a Jesus. Porque, veja só, esses, o que fazem? Fazem viagens anuais de ir renovar. Estão a renovar aonde? É como ele disse, são curandeiros civilizados. Já não põe aqueles panos, não põe miçangas. Mas eles vão lá na espalhota e renovar. Porque não há onde, se eles não têm Jesus, onde estão a adquirir? Estão a adquirir na espalhota. Por isso, Mateus disse aqui, a palavra de Deus disse-nos aqui: vire com esse teu jugo, para que seja aliviado. E acrescentando, acrescentando no livro de Mateus capítulo 7, versos 15, é uma informação de Jesus para termos cuidado com esses falsos profetas. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, quando diz que acautelai-vos dos falsos profetas, Jesus estava a prever o futuro de falsos profetas. Qual é a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta? Nós já falamos. O verdadeiro profeta é aquele
que é guiado pela palavra de Deus, não somente ele prega a palavra, mas vive essa palavra. Existem mandamentos que Deus nos deu, nos estabeleceu, para servirem do que? Revelação do seu caráter. Nós não conseguimos ver, nós não vimos como é que Jesus Cristo andou aqui. Nós conhecemos as pegadas de Jesus por meio da Bíblia e do Espírito Santo. Então, é preciso termos muito cuidado. Nos últimos dias já onde aparecer, e Apocalipse fala muito esse assunto, fala sobre espiritualismo. Espiritualismo é uma doutrina satânica que, e depois dessa doutrina de milagres, não milagres, o que vai acontecer agora? Vamos chegar naquela fase em que as pessoas vão ser enganadas, iludidas de que os vivos podem se comunicar com os mortos. Estamos a caminho daí. Porque no livro de Gênesis, capítulo 3, o próprio diabo criou uma dúvida a Eva a respeito da criação de Deus. Por exemplo, Deus disse, no dia que você comer essa fruta, certamente morrerás. Uma indicação de que o homem é um ser mortal. Mas o diabo disse, não, Deus sabe que no dia que você comer essa fruta, será igual a ele. Você não vai morrer. Se diz que você não vai morrer, ele já está em trazer outras ideias para nos acompanhar. Vamos ver, em outros países já estão a viver isso. Por exemplo, eu já acompanhei uma história dessa natureza, de uma irmã, eu estava no falecimento, aquela irmã começou a contar de que, num certo dia, a mãe apareceu, e quando a mãe apareceu, a mãe já tinha morrido. Apareceu a dizer o seguinte, filha, venha, venha, venha. Daí a imagem daquela mãe desapareceu. Daí foi contar aos mais velhos, e falaram, não, precisa levar farinha para ir na tua cama. Sua falecida mãe quer comer. Você está a perceber? A Bíblia é clara de que os mortos não podem se comunicar com os vivos. A Bíblia é bem clara de que onde há vida há esperança. Se você quer mudar, quer amar, é agora que nós estamos em vida. Então, por isso nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de nos ajudar. Aqui estamos aqui com homens de Deus. Queremos informar aí aos nossos irmãos que estão a escutar de que cuidado entrar nessas denominações, ou essas igrejas, essas religiões, que em primeiro lugar é o dinheiro e Jesus está em último lugar. Buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o resto você irá acrescentar. Amém. E Jesus ainda disse, não se preocupe que você vai comer, deu exemplo de passarinhos. Era nesses casos. Então, há falsos profetas. O verdadeiro profeta é aquele que segue o que Deus manda. Por isso, que Deus possa abençoar os irmãos. Eu sei que existem irmãos inocentes que vão lá procurar cura achando que há cura nos homens. Você pode orar sozinho. Com fé, Deus vai te curar. Já não há limitação como acontecia com os samaritanos judeus. Outros iam em Jerusalém, outros iam no monte. Então, você pode, daí onde você está, clamar o nome do Senhor e Ele vai estar contigo, está contigo. Só precisa você clamar. É mais ou menos isso que eu queria pedir para os nossos irmãos. Muito obrigado. Já na reta final, antes das últimas considerações, também vamos fazer de vez em simultâneo. Vou começar com o pastor Bruno, depois viemos para o Amado Elias, e o pastor Maravilha vai poder fechar. Eu queria colocar mais uma questão, mesmo para poder fechar. Amém. Que conselho deixaria para aqueles líderes que, quando começa o seu evangelho, se ele em algum momento abre algum versículo, esse é o versículo da teoria de prosperidade. Fora desses versículos, simplesmente começou o culto, está-se a cantar, ele está a iniciar a orar, já está em língua. Até ao final, só em maravilha, maravilha. As pessoas estão a acontecer milagres, milagres. O culto pode começar às 8 horas, vai até 18, 19, 20 horas. As pessoas estão só a ver milagres. Não se prega, simplesmente só a demonstração de poder. E muitas dessas situações têm atores envolvidos. Estou a levar tempo a explicar, porque é uma situação que tem lá atores envolvidos, em que eu, como pastor, quero aparecer, vou fazer alguma atividade, suponhamos que vou fazer uma cruzada em Quadala. E eu pego alguém que eu conheço, que é de Mombala, um amigo, dou-lhe algum valor que quando chegar lá na cruzada, eu vou identificar-te e vou falar da sua vida. Você pareça aceitar como se fosse alguém que, de facto, eu te conheço, só a revelar a sua vida. Para o público ver que, de facto, eu estou a profetizar. E no final ele ter alguns ganhos. Qual é a recomendação que deixa para esses homens? Que não pregam a palavra, correm exatamente para... São milagres, 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 embora já estou lá no Mateus 24, 24, mas qual é a mensagem que deixa para esses homens? Temos esses nos dias de hoje. Amém.
e também com as últimas considerações. Exatamente. Eu queria dizer o seguinte, mensagem para eles, eu diria que continuem, porque o Senhor disse na sua palavra que em tudo dai graças porque é a vontade de Deus. Eu acredito que não era da vontade deles que eles fossem expostos de tal forma. Mas, se a exposição vem da parte de Deus ou numa plateia como essa, eu acredito que é um julgamento que não visa a envergonhá-los. Mas se não querem se arrepender, que continuem. Porque quando eles não se arrependem, a exortação, a mensagem passa a ser para os crentes. Porque esta necessidade que crentes têm de toda hora manifestar, toda hora estar lá sujo, ir lá bem grifado e depois ficar todo sujo, porque o pastor, quando está a orar, tinha que se perguntar que tipo de impactação é essa que eu todo momento preciso. Por que sempre são as mesmas pessoas? Eu, há bocado, estava num culto nos Parceiros do Evangelho, um grupo de pastores em que eu estava lá também inserido. Quando um pastor subiu, começou ali a ministrar, as pessoas começaram a se manifestar. Eu fui ter com uma delas, eu disse, quando é assim, se você é tão sensível assim a essa palavra, quando receber essa frequência, peço que se ajoelhe e comece a distribuir essa frequência para seus problemas. Não para você ir lá, parece estar com vertigem e depois ir cair lá no altar. Quando uma pessoa começa a manifestar enquanto o pastor está a falar, ou subiu no altar, não quer dizer que o pastor é quem quer que ele faça aquilo. Não. Mas é a frequência de Deus. Existem pessoas que são como antenas. Amém? Antenas, se nós fôssemos tão descuidados em termos de tecnologia, cada raio, cada trovoada, cada trovejo, uma antena iria embora. Mas aquela antena tem um fio terra, que cada descarga, aquela eletricidade vai logo para a terra. Amém? Amém. E distribui-se para as pedras, eu não sei, diamantes, o que tal, mas a antena ainda fica intacta. De tal forma que até existem casas que outrora tinham um fio terra. Por que vocês gostam sempre de sentir essa vibração e não distribui? Aquilo te maltrata porque você não está a encaminhar aquilo. Estou a ir na parte espiritual. Então, eu disse, ajoelhe e comece a direcionar essa eletricidade para outras áreas. Então, é isso que está matando nossos crentes. Que quando vai numa igreja onde o pastor está a pregar, está até a libertar por meio da palavra, já não sente glamour, porque esse pastor aqui não vai. Essa é sua culpa. E o diabo sabe o que você gosta, por isso trouxe de bandeja, disse, tá, o que você quer. Então, sinto muito, o recado nem vai mais até, não é muito focado nos pastores, mas no crente. Amém. Muito obrigado, amado Elias, por umas considerações, mas também temos essa questão que está pendente sobre os pastores que só fazem milagres, já não pregam, só é milagres, até contratam atores para poder simular os seus milagres. Primeiro dizer que esse trabalho de Deus, mas Deus sempre convida a todos os irmãos que se arrependam e voltam para Ele. E respeitarmos aquele mandamento de Deus que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu queria apelar a esses pastores, esses que se dizem profetas, são nossos irmãos, alguns estavam na fé, se desviaram, e eu só queria convidá-los, segundo a palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, que eles se arrependam e voltem para o Deus vivo. Todos nós carecemos da graça, mas se não se arrepender, a Bíblia diz, todo aquele que não se arrepende não achará misericórdia. Esse é o meu apelo. Mas para o povo que ouve, principalmente, eu queria pedir o seguinte, cura não vai resolver o seu problema. Amigo, é melhor com muitos problemas com Deus do que sem nenhum problema com o diabo. Porque Jesus disse, eu não vim para que vocês tenham paz, não terá aflições,
mas a minha paz vos dou. Isso significa que todos nós vamos passar por isso. Também a Bíblia diz, aquele que querer viver com o quê? Com justiça divina, vai ser perseguido. Então, não faz sentido você seguir alguém porque talvez, se seu marido saiu de casa, você tem que orar, tem que continuar. Existem pessoas na Bíblia que passaram o mais pior que você está passando, mas confiaram em Deus. Temos o caso de Jó, temos o caso de Jacó, e temos no caso de muitos, nem nós que estamos aqui, cada um tem uma vida difícil, mas o Senhor tem nos abençoado. Então, amigo, não vá nessas igrejas à procura de recompensa, não seja em terceiro na fé, buscar a Deus porque quer alguma coisa, ser como os israelitas que iam para procurar pão, e Jesus disse, vocês não vinham aqui por causa das minhas palavras, mas por causa de pão. Não podemos seguir Deus por causa de pão, mas por causa da vida que Ele nos dá através do seu sangue. É mais ou menos isso que eu queria apelar a todos os nossos irmãos. Amém. Últimas considerações? Minhas últimas considerações, já vou encerrar aqui e dizer que muito obrigado por este programa, dizer que nós ainda vamos estar aqui mais vezes e pela graça de Deus eu recebi esse convite e vamos estar aqui para mais outros debates. Que Deus abençoe todas as igrejas e que o Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Muito obrigado, estamos a caminhar para a reta final. Pastor Maravilha, a questão é a mesma e últimas considerações. Seja louvado o bom Deus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é Deus. Trouxe esse programa para uma libertação, porque se nós estamos a falar de líderes que exclusivamente falam da prosperidade, eu quero pedir aos leitores, os nossos internautas e aqueles que nos assistem, para lerem Isaías 53, 5, Salmos 103, 2 a 6, João 3, 16 e 17. Por quê? Porque esses nossos irmãos, eu quero despedir a partir de hoje para diversificarem a pregação. Para isso de falarem da prosperidade, que eles falem do sacrifício de Jesus, que falem do caráter que um cristão deve ter, que falem também daquilo que é a salvação. Queremos também pedir a eles para terem foco naquilo que é trazer o mundo a Cristo. Não só eles focarem-se nos resultados, porque o problema maior é que eles estão nos resultados. Mas nós estamos a pedir que abandonem os resultados, venham com o vosso povo a Cristo. Queremos que ensinem sobre o sofrimento, porque viver não é riqueza só. Deve ensinar sobre o sofrimento. Então também queremos que, por último, essas são considerações finais. Um pastor deve evitar ganância, procura de fama. Essas coisas não estão para Deus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa Mundo Evangélico e vamos nos despedir neste momento aqui a partir da ADI Filadélfia TV Mocuba com um tema que foi tão interessante sobre a libertação e cura. Voltamos a nos encontrar assim que se justificar dentro do programa Mundo Evangélico e nos despede o Pedro Jussa, a partir de Filadélfia TV. Até breve.